Existe uma dor silenciosa, que quase todo ser humano já experimentou em algum momento da vida. A dor de sentir que não é valorizado. Ela pode surgir em um relacionamento amoroso, em uma amizade, dentro da família, ou até mesmo no ambiente de trabalho. Você faz o possível para ajudar, demonstra carinho, oferece tempo, atenção e compreensão. Mas ainda assim, parece que nada é suficiente. Quanto mais tenta mostrar o seu valor, menos percebe reconhecimento. Essa sensação é frustrante porque faz a pessoa acreditar que precisa se esforçar ainda mais para finalmente ser vista. O problema é que essa busca incessante por aprovação pode se transformar em uma prisão emocional. Em vez de viver de acordo com os próprios princípios, a pessoa passa a viver em função da opinião dos outros. Os estoicos perceberam isso há séculos. Marco Aurélio lembrava que a dignidade de alguém não depende dos aplausos recebidos. Epicteto ensinava que entregar a própria paz à aprovação alheia é abrir mão da liberdade interior. E Sêneca dizia que o valor de uma pessoa não aumenta quando ela é elogiada, nem diminui quando é ignorada. Talvez essa seja uma das lições mais difíceis da vida. Aceitar que nem todos reconhecerão quem você é, mas também é uma das mais libertadoras. Quando você entende que seu valor nasce do caráter e não da validação externa, deixa de ser refém das atitudes dos outros. Neste vídeo, você conhecerá 8 atitudes inspiradas no estoicismo que ajudam a recuperar a força interior quando alguém não valoriza sua presença. Elas não servem para manipular ninguém, servem para fortalecer você. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui compartilhamos ensinamentos práticos do estoicismo para desenvolver uma mente mais forte, equilibrada e livre. E fique até o final, porque a última atitude costuma ser a mais transformadora de todas. Atitude 1. Pare de tentar convencer quem já decidiu não enxergar. Muitas pessoas acreditam que, se explicarem melhor suas intenções, finalmente serão compreendidas. Então justificam cada escolha, defendem cada atitude e tentam provar constantemente que merecem respeito. O problema é que nem toda falta de reconhecimento acontece por falta de informação. Em muitos casos, o outro já escolheu olhar para você através das próprias crenças, interesses ou preconceitos. Epicteto ensinava que não controlamos a forma como as pessoas interpretam nossas ações. Controlamos apenas as próprias ações. Essa diferença muda tudo. Quando você aceita que nem todos reconhecerão seu valor, deixa de desperdiçar energia tentando convencer quem já fechou a mente. Isso não significa desistir de ser uma boa pessoa. Significa abandonar a necessidade de provar o tempo inteiro que merece consideração. Quem realmente deseja conhecer seu caráter, observará suas atitudes ao longo do tempo. Quem não deseja continuará encontrando motivos para criticá-lo, independentemente do que você diga. Por isso, muitas vezes a resposta mais forte não é uma discussão, mas a serenidade, não o silêncio do orgulho, e sim o silêncio da maturidade. Atitude 2. Não corra atrás de quem demonstra indiferença. Existe uma diferença enorme entre cuidar de um relacionamento e perseguir alguém emocionalmente. Relações saudáveis exigem diálogo, dedicação e esforço dos dois lados. Quando apenas uma pessoa luta para manter a relação viva, algo precisa ser revisto. Muitas vezes confundimos insistência com amor. Acreditamos que demonstrar disponibilidade total fará o outro perceber nosso valor. Mas na prática, isso pode transmitir a ideia de que aceitamos qualquer tratamento para não perder aquela pessoa. Os estoicos defendiam a dignidade acima da dependência emocional. Isso não significa tratar os outros com frieza. Significa compreender que nenhuma relação saudável pode existir quando apenas um lado carrega todo o peso. Uma pessoa emocionalmente madura não implora atenção, não disputa migalhas de afeto, não transforma a própria paz
em moeda de troca. Ela reconhece que seu tempo, sua energia e sua presença têm valor. E justamente por reconhecer isso, escolhe compartilhá-los com quem também sabe valorizá-los. Atitude 3. Controle suas emoções antes de responder. Poucas coisas surpreendem mais uma pessoa do que encontrar calma onde ela esperava desespero. Imagine alguém que provoca, ironiza ou tenta diminuir você esperando uma reação impulsiva. O que normalmente acontece? Discussões, ofensas e arrependimentos. Marco Aurélio escrevia que a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que agiu de forma injusta. Quando você reage com raiva, entrega ao outro exatamente o que ele queria. O controle das suas emoções, quando responde com serenidade, demonstra que sua paz não depende da atitude alheia. Isso não significa aceitar abusos. Significa escolher conscientemente como responder a eles. Existe uma grande diferença entre agir e apenas reagir. A reação nasce do impulso. A ação nasce da consciência. E uma mente consciente raramente se arrepende das próprias escolhas. Atitude 4. Estabeleça limites sem sentir culpa. Muitas pessoas que se sentem desvalorizadas têm dificuldade de dizer não. Aceitam tudo, resolvem problemas de todos e estão sempre disponíveis, mesmo quando isso prejudica sua saúde, seu descanso e sua paz. No início, acreditam estar demonstrando bondade. Com o tempo, percebem que muitos passaram a considerar esse esforço uma obrigação. Sêneca ensinava que a generosidade perde o valor quando destrói quem a pratica. Você pode ser gentil sem permitir desrespeito. Pode ajudar, sem abandonar suas prioridades. Pode ser prestativo, sem carregar responsabilidades que pertencem aos outros. Limites não afastam pessoas saudáveis. Eles apenas revelam quem estava interessado apenas naquilo que podia obter de você. Cada vez que você diz sim para algo que fere seus próprios princípios, acaba dizendo não para si mesmo. E esse preço é alto. Atitude 5. Invista mais em si mesmo do que em provar seu valor. Imagine duas pessoas. A primeira passa boa parte do tempo tentando convencer os outros de que merece reconhecimento. A segunda usa esse mesmo tempo para aprender, evoluir, cuidar da saúde, fortalecer a mente e desenvolver novas habilidades. Depois de alguns anos, qual delas terá construído uma vida mais sólida? A resposta parece óbvia. Mesmo assim, muita gente continua desperdiçando energia, tentando mudar a percepção alheia. Epicteto ensinava que devemos concentrar nossos esforços naquilo que depende de nós. E poucas coisas dependem mais de você do que o próprio crescimento. Cada hábito saudável, cada livro lido, cada habilidade desenvolvida e cada momento de disciplina silenciosa fortalecem algo que ninguém pode tirar: seu caráter, sua competência e sua confiança. Quando isso acontece, surge uma consequência interessante. Você deixa de precisar convencer os outros. Seu comportamento passa a falar por você. Em vez de discutir o próprio valor, torna-se alguém cuja postura naturalmente inspira respeito. Atitude 6. Preserve sua paz em vez de vencer discussões. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem antes de discutir. Mesmo que eu vença essa discussão, o que realmente vou ganhar? Na maioria das vezes, a resposta é pouco ou nada. Talvez você consiga provar que estava certo. Talvez o outro reconheça um erro. Mas quantas vezes isso realmente acontece? Marco Aurélio lembrava que cada pessoa age conforme aquilo que acredita ser correto, mesmo quando está errada. Uma pessoa emocionalmente madura sabe que nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica exige defesa. Nem toda opinião precisa ser combatida. Escolher o silêncio, em muitos casos, não é sinal de derrota. É sinal de inteligência. Porque sua energia
é limitada, e desperdiçá-la em conflitos improdutivos significa deixá-la faltar para aquilo que realmente importa. Atitude 7. Aprenda a se afastar sem ódio. Quando alguém nos machuca, é comum imaginar que existem apenas duas opções: permanecer ou romper carregando o ressentimento. Mas existe um terceiro caminho: afastar-se com serenidade. Sêneca ensinava que alimentar ódio significa permitir que a pessoa continue ocupando espaço dentro da nossa mente. O ressentimento prolonga o sofrimento. Perdoar, na visão estoica, não significa esquecer nem aceitar injustiças. Significa recusar-se a permanecer emocionalmente preso ao passado. Existe uma força silenciosa em quem sabe partir sem destruir tudo ao redor, sem escândalos e sem necessidade de provar quem estava certo. Isso não elimina a dor, apenas impede que a dor determine o seu comportamento. Atitude 8. Deixe que sua vida fale por você. Poucas respostas são tão poderosas quanto uma vida bem construída. Enquanto algumas pessoas gastam energia tentando convencer os outros do próprio valor, outras continuam evoluindo. Elas estudam, trabalham, cuidam da saúde, desenvolvem habilidades e fortalecem o caráter. Com o tempo, os resultados aparecem. E, quando aparecem, não precisam de explicações. Epicteto ensinava que não devemos anunciar quem somos. Devemos demonstrar isso através das nossas ações. A reputação verdadeira nasce da coerência, não da propaganda. Quando você deixa de implorar atenção, estabelece limites, mantém a calma e continua crescendo, algo importante acontece. A opinião dos outros deixa de definir o seu valor. Existe um momento na vida em que percebemos uma verdade difícil, mas profundamente libertadora. Nem toda pessoa que cruza o nosso caminho permanecerá ao nosso lado. Algumas chegam para compartilhar alegrias, outras para ensinar lições importantes, e outras apenas revelam quais comportamentos não devemos aceitar novamente. O problema nunca foi o fato de algumas relações terminarem. O verdadeiro problema surge quando insistimos em permanecer onde nossa presença é constantemente desrespeitada, acreditando que mais esforço resolverá aquilo que depende da vontade do outro. O estoicismo nunca incentivou o abandono precipitado dos relacionamentos. Pelo contrário, seus filósofos valorizavam o diálogo, a paciência e a justiça. Entretanto, também lembravam que existe uma diferença entre enfrentar dificuldades ao lado de alguém disposto a construir uma relação saudável e permanecer preso a uma situação em que apenas um lado demonstra interesse em preservar o vínculo. Quando essa diferença fica clara, torna-se possível agir com maturidade, em vez de permanecer alimentando expectativas que apenas prolongam o sofrimento. Um dos maiores sinais de crescimento emocional aparece quando deixamos de medir nosso valor pela forma como somos tratados por determinadas pessoas. Durante muito tempo acreditamos que seremos felizes quando finalmente recebermos o reconhecimento esperado. Esperamos um pedido de desculpas, um gesto de gratidão ou uma demonstração de arrependimento. Enquanto essa expectativa ocupa nossa mente, a vida continua seguindo em frente. Os dias passam, novas oportunidades surgem e desaparecem, mas continuamos presos à esperança de que alguém mude. Os estoicos convidavam seus discípulos a fazer uma pergunta simples: vale a pena entregar a direção da própria felicidade a algo que não depende de nós? A resposta é evidente. A única base verdadeiramente segura para a autoestima é a consciência tranquila de viver de acordo com os próprios princípios. Quando essa consciência se fortalece, a aprovação dos outros deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas uma consequência eventual. Existe outro aspecto importante que poucas pessoas percebem. Muitas vezes, o maior sofrimento não nasce da crítica ou da rejeição em si, mas da interpretação que fazemos delas. Quando alguém nos trata com indiferença,
corremos o risco de acreditar que realmente não temos valor. Porém, a opinião de outra pessoa nunca possui autoridade suficiente para definir quem somos. Ela revela muito mais sobre quem a expressa do que sobre quem a recebe. Imagine olhar para um espelho deformado. A imagem refletida parecerá distorcida, mas isso não significa que seu rosto tenha mudado. Da mesma maneira, algumas pessoas enxergam o mundo através das próprias frustrações, inseguranças ou limitações. Isso não significa que sejamos perfeitos. Todos temos defeitos e aspectos que precisam ser aprimorados. Entretanto, também significa que nem toda crítica representa a verdade, e nem toda ausência de reconhecimento diminui aquilo que realmente somos. As pessoas emocionalmente mais seguras costumam compartilhar uma característica em comum. Elas não gastam a maior parte do tempo tentando convencer os outros do próprio valor. Em vez disso, procuram viver de forma coerente com aquilo em que acreditam. Essa coerência transmite tranquilidade. Ela nasce quando nossas ações caminham na mesma direção dos nossos valores. É justamente essa harmonia interior que torna alguém verdadeiramente respeitável. Outro ensinamento valioso do estoicismo é compreender que proteger a própria paz não representa egoísmo. Durante muito tempo fomos levados a acreditar que devemos suportar qualquer comportamento para demonstrar bondade. Porém, existe uma diferença entre agir com generosidade e permitir abusos constantes. Respeitar a si mesmo é uma condição necessária para respeitar os outros de maneira saudável. Quando você protege seu tempo, comunica que ele possui valor. Quando protege sua serenidade, demonstra que ela merece ser preservada. Quando estabelece limites claros, ensina silenciosamente às pessoas como espera ser tratado. Talvez algumas não aceitem esses limites. Outras podem até se afastar. Ainda assim, esse afastamento muitas vezes representa um ganho, porque revela quem estava interessado apenas nas vantagens que obtinha ao ignorar suas necessidades. É curioso perceber que muitas perdas se transformam em grandes libertações. No início, sentimos medo da mudança. Questionamos se estamos tomando a decisão correta. Com o passar do tempo, porém, percebemos que havia um enorme desgaste emocional sendo carregado todos os dias. A ausência daquela relação deixa de representar vazio e passa a significar espaço para construir algo mais saudável. Isso não significa abandonar qualquer relacionamento diante da primeira dificuldade. Relações verdadeiras exigem diálogo, compreensão e disposição para resolver conflitos. Entretanto, também exigem respeito mútuo. Quando apenas uma pessoa cede continuamente, enquanto a outra permanece indiferente, o equilíbrio desaparece. E onde não existe equilíbrio, dificilmente haverá paz duradoura. Vivemos em uma época que valoriza respostas imediatas. Queremos responder mensagens rapidamente, rebater críticas no mesmo instante e provar nosso ponto de vista antes mesmo de refletir. O estoicismo propõe um caminho diferente. Em muitas situações, a resposta mais sábia não consiste em reagir imediatamente, mas em escolher conscientemente onde investir a própria energia. Nem toda provocação merece atenção. Nem toda discussão produz crescimento. Existe uma força silenciosa em quem consegue se retirar de um ambiente hostil sem transformar esse gesto em espetáculo. A ausência, quando nasce do respeito por si mesmo, comunica muito mais do que longas explicações. Ela não busca punir ninguém nem despertar arrependimento. Apenas demonstra que a paz interior possui prioridade. Talvez você tenha iniciado esta reflexão imaginando que encontraria estratégias para fazer alguém sentir sua falta ou perceber o erro que cometeu ao não valorizá-lo. Entretanto, a filosofia estoica aponta para uma direção muito mais profunda. A verdadeira vitória não acontece quando o outro muda. Ela acontece quando você deixa de depender dessa mudança para viver em paz. Essa transformação modifica completamente
a maneira de enxergar a vida. Em vez de perguntar constantemente por que alguém não reconhece seu valor, você passa a perguntar como pode desenvolver ainda mais seu caráter. Em vez de desperdiçar energia tentando convencer pessoas resistentes, utilize esse mesmo tempo para aprender, crescer, cuidar da saúde, fortalecer a mente e cultivar virtudes que permanecerão com você por toda a vida. É justamente nesse ponto que nasce a liberdade emocional. Você continua apreciando elogios sinceros, mas já não precisa deles para acreditar em si mesmo. Continua valorizando relacionamentos saudáveis, mas compreende que sua felicidade não pode depender exclusivamente da permanência de alguém. Continua sendo gentil, porém sem abandonar a própria dignidade. Quando olhamos para os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, percebemos um princípio comum. A paz interior é construída de dentro para fora. Nenhuma conquista externa consegue compensar a ausência de equilíbrio interno. Da mesma forma, nenhuma rejeição possui força suficiente para destruir uma consciência tranquila que vive em conformidade com seus valores. Antes de encerrarmos, vale fazer uma reflexão sincera. Pense em alguma situação na qual você ainda esteja gastando energia tentando convencer alguém do seu valor. Agora imagine como sua vida seria diferente se toda essa energia fosse direcionada para o seu crescimento pessoal. Quantos livros poderiam ser lidos? Quantas habilidades poderiam ser desenvolvidas? Quantos hábitos saudáveis poderiam ser construídos? Quantos projetos importantes finalmente sairiam do papel? Essa mudança de perspectiva costuma marcar o início de uma nova fase. Aos poucos, você percebe que evoluir produz resultados muito mais duradouros do que buscar aprovação. Seu comportamento começa a transmitir confiança. Sua postura inspira respeito. Sua serenidade demonstra maturidade. E, mesmo que algumas pessoas continuem sem reconhecer seu valor, isso deixa de determinar a forma como você enxerga a si mesmo. Se esta reflexão fez sentido para você, aproveite para deixar o seu like e inscrever-se no canal. Assim, você continua acompanhando conteúdos sobre estoicismo, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal que podem fortalecer sua maneira de enfrentar os desafios da vida. Agora quero convidar você a participar da conversa. Escreva nos comentários: meu valor nasce do meu caráter, não da aprovação dos outros. Essa simples frase pode representar um compromisso consigo mesmo. O compromisso de construir uma vida baseada em princípios sólidos, e não na validação constante de terceiros. Compartilhe este conteúdo com alguém que esteja enfrentando esse tipo de sofrimento. Muitas pessoas carregam o peso de tentar conquistar um reconhecimento que jamais deveria ser o fundamento da própria autoestima. Talvez uma única reflexão seja suficiente para ajudá-los a enxergar um caminho diferente. Lembre-se sempre de que você não controla quem decide valorizá-lo. O que está ao seu alcance é escolher diariamente como valorizar a si mesmo. Quando compreende essa diferença, algo extraordinário acontece. Você deixa de correr atrás de quem insiste em não enxergar suas qualidades e passa a caminhar na direção de uma vida construída sobre caráter, serenidade, coragem e sabedoria. É exatamente nesse momento que nasce a verdadeira liberdade interior. É exatamente nesse momento que a paz deixa de depender das circunstâncias. E é exatamente nesse momento que você descobre que a maior demonstração de força nunca foi fazer os outros reconhecerem quem você é, mas permanecer fiel aos seus princípios, independentemente da opinião de qualquer pessoa.